A Bíblia vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Para ensinar, para corrigir, para redarguir, enfim. Toda a Escritura ela é suficiente para nós. Nós não precisamos ter um pilar, né? Nós não precisamos ter um santo para nos ensinar. Então a pergunta é, biblicamente é explicitamente proibido, então? Explicitamente proibido. De falar de religião, qualquer coisa. Estou dizendo assim, toda a Bíblia, tanto a Bíblia evangélica como a Bíblia católica, no livro de Deuteronômio, por exemplo, tem outras passagens, mas tem Deuteronômio por essa passagem 19, 18, 10, enfim, temos várias... É explicitamente proibido. Várias passagens mencionando... Então vamos supor que meu pai faleceu há um bom tempo, não tem como eu fazer nada por ele. Uhum. Nenhum sacrifício que eu possa fazer, ou oração que eu possa fazer por ele, pode mudar a situação que já foi definida aqui. Biblicamente não tem como. A salvação é individual. Salvação é individual enquanto a pessoa está viva. Quem crê será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, né, Rodolfo? Tem essa questão também aí, né? Quem crer e for batizado, aí entramos na questão do batismo, né? Ou seja, o sepultamento. Ou a imersão, né? Que também quer dizer isso também. Sepultamento, imersão, né? Iniciação na vida cristã. Não dá para mudar isso. Não dá para mudar. A questão é essa, né? Então, não podemos dizer assim, Rodolfo, vamos batizar aquela criança ali. Porque aquela criança ali, se nós não batizar ela é pagãzinha. Ela é pagã. E se batizar ela é cristão, sendo cristão está salvo. Está salvo. Então, vamos batizar a criancinha lá na fé da igreja, né? Muitas das vezes a igreja não tem nem o conhecimento da palavra, não anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Ou não usa a Bíblia como regra de fé e conduta. Então, vamos batizar a criança ali, porque senão ela vai para o inferno. Mas aí cai naquela contradição, né? Jesus diz assim, em Lucas, eu acho, ele diz assim, ó, deixe vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Ou seja, a criança ela é inocente, Rodolfo. De qualquer forma, ela vai para o céu. Se ela for batizada, se ela não for batizada, porque a consciência dela, Rodolfo, é primária. Ela não tem a consciência ainda formada, né? Ou seja, ela não tem a consciência ainda corrompida pelo pecado. Apesar de nós sabermos que tem o pecado original, o pecado que corrompe o homem. Porém, é Jesus em quem diz, deixe vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, Lucas 18:16. Lucas 18:16. Lucas 18:16. Então, é muito importante, são temas, né? São temas de questão religiosa e tantos tabus que de repente a gente nasce dentro de um sistema religioso, aquilo passa a ser artigo de fé para nós desde criança, fica inserido no nosso interior e a gente cresce acreditando nessas coisas. E aí você, graças a Deus que a Bíblia hoje é um livro popular. No sentido de que você, pelo menos no Brasil, você encontra livro até na banca de jornal, tem Bíblia para vender. Tem Bíblia que é só o Novo Testamento, tem Bíblia que é o Novo Testamento e os Salmos, tem Bíblia que é por completo, tem Bíblia que vem com roteiro de estudo, tem Bíblia simples, tem Bíblia cara, tem Bíblia barata, tem Bíblia grande, tem Bíblia pequena, tem Bíblia para mulher, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para criança, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Então, ainda que eu fui educado no sentido religioso desde criancinha, dentro de uma determinada fé, isso é bonito, não é feio. Não é feio. Se você nasce dentro de um sistema e as pessoas que cuidam de você te ensinam a ser uma pessoa religiosa, é melhor do que não ser. Agora, a partir do momento que eu tenho a palavra na mão
ela não pode ser para mim um gibi, ela não pode ser para mim uma revista, ela não pode ser para mim um livro qualquer, ela é a palavra do Senhor. Então eu vou pegar a palavra do Senhor e vou pegar a minha fé. Veja, Rodolfo, o que você está falando, juntamente com esse tema que a gente está falando sobre o batismo, né? A importância de ser batizado. Em Romanos 6, capítulo 1, vai dizer assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, permaneceremos no pecado para que os favores de Deus sejam mais abundantes? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, mas como assim está morto para o pecado? Aí ele vai no versículo 3, ele vai explicar. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, se nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. É importante guardar essas palavras. Paulo não usa essas palavras por coincidência, não. Ele usa, fomos batizados na sua morte, tem um significado. Tem um significado. No capítulo 4 vai dizer assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, para a pessoa ter uma novidade de vida, ela tem que aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há outro jeito. Não há outro jeito. A partir ser do momento batizada, sepultar o seu homem velho, é interessante isso. Renunciar à vida de pecado, aceitar que Cristo, a morte de Cristo foi suficiente para cada um de nós. Então, Rodolfo, nós começamos a entender aqui nesse texto que nós precisamos, isso também não quer dizer que a pessoa não vai para o céu, viu, Rodolfo? Isso não quer dizer que a pessoa não vai estar salva se ela não for batizada. Isso não é a questão aqui, tá? Porque a pessoa ela pode aceitar a Cristo no último momento da vida dela, né? E no último momento dela não ter a oportunidade de ser passado pela água batismal, afirmar que Jesus Cristo é suficiente. Aí a pessoa vai dizer, mas então ela vai para o purgatório. Porque ela não renunciou à vida de pecado. Você vê, Rodolfo, como uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então nós vamos fazer aqui um caminho. Nós vamos fazer um caminho da nossa partilha. Primeiro nós estávamos falando então sobre orar por aqueles que já faleceram. Biblicamente, se você tem alguma outra fonte, livro, documento, que diz que isso é legal, eu tenho que respeitar. Na verdade, temos que respeitar em parte, viu, Rodolfo? Porque a gente não pode impor para a pessoa, mas Paulo respeitar vai dizer em Gálatas 1, 9 ou 6, não estou lembrado, que ainda que eu, né, o apóstolo Paulo, ainda que eu, um anjo do céu, vier pregando outro evangelho, considerai o anátema, ou seja, maldito. Então eu quero dizer para você, se você tem aí na sua mão um documento aí que está dizendo para você, pode considerar maldito, viu, irmão? Pode considerar maldito, porque é enganador esse documento teu, tá? Então é isso que eu estou dizendo. É o que eu estou falando aqui, viu, Rodolfo? É aquilo que eu falei, a gente tem que... a fé vem pelo ouvir. Então que tipo de fé nós estamos tendo? Que tipo de Deus é esse que nós estamos cultuando? Né? Então, para se pensar, se é o Deus que está na Bíblia ou se é o Deus que os homens pregam. Então, porque na verdade, hoje em dia, eu conheço a Deus, ninguém conhece a Deus. Deus é irreconhecível no sentido de que conhecer a plenitude de Deus, isso é impossível. Porque... Olha, Rodolfo, olha o que fala aqui no capítulo 6. Ó. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Mas que pecado que a criança vai ter, né? Não tem. Ela não faz nem uso da razão. Não faz uso da razão.
Você entende, Rodolfo? Então, não podemos dizer que a criança ela vai para o inferno. Podemos dizer que a criança ela não tem a consciência, né? Nós temos uma natureza decaída em função do pecado, né? Porém, nós temos essa natureza decaída em função do pecado, mas quando nascemos, não nascemos com pecado. Essa é a grande diferença. Eu não sou autor, a criança não tem autonomia nem uso de decisão. Um bebê de um dia, de um mês, de 5 meses, para, na liberdade que ela teria, se fizesse uso da razão, como não faz. E você sabe, você que já foi criança, você tem memórias da sua infância, mas não é de bebezinho, você tem memórias ali, vai guardando a partir. Hoje talvez, eu não posso certificar, mas de 5, 6 anos para frente que você começa a ter relapsos de lembrança de um ente querido que faleceu, de uma casa que você morou, mas você não tem noção ainda das coisas. Você vai a partir daí gravando, sabendo o que é certo e o que é errado, e vai desenvolvendo a partir de uma certa idade aquele poder de decisão entre o certo e o errado. A partir daí sim. Aí, e outra coisa, viu, Rodolfo? E a partir do momento que ela começa a ter o poder de decisão, também já começam as influências. Justamente. Tanto dos pais, que já vêm com pecado. E a tendência também que está na criança começa a influenciar ela. Com certeza. Entendeu? Porque a nossa natureza, ela é tendenciosa ao pecado. Outra coisa, nós temos que entender também, Rodolfo, que há os principados e potestades que estão nos ares, que é aquilo que influencia o homem. É um conjunto de situações. É um conjunto de situação, né? Então, todas essas questões é uma questão como você disse, observar. É um assunto interligado com o outro, é um assunto que ele pode estar dentro, em concordância com a palavra de Deus, como ele pode não estar também, o que acontece muito hoje. É por isso que é importante, Rodolfo. Se a raiz não é boa, o fruto não vai ser bom. É por isso que é importante, viu, Rodolfo, a gente ter a Bíblia como regra de fé em conduta, né? Falo pelo menos para os cristãos, né? Porque aquele que não é cristão não aceita a Bíblia como aquele que um não livro é cristão sagrado, precisa conhecer não aceita, a Cristo. Né? Aquele que não é cristão precisa conhecer a Cristo, sentir na sua vida, para você poder também entrar dentro dessa realidade. Quem teve um encontro pessoal com Cristo, ele não pode, como Jesus disse, começar no espírito e terminar na carne. Não. Né? Ele tem que progredir, ele tem que avançar. Quem ainda não teve... Pelo contrário, ele disse crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento do Senhor. Agora, aqueles que tiveram uma experiência com Deus, não tem como, irmão. Ou ela cresce, porque a Bíblia diz que Jesus é uma pedra de tropeço, ou ela realmente levanta e cresce no conhecimento, no discernimento, ou ela fica caída, ou ela começa a acreditar nos diversos segmentos, aquilo que a Bíblia chama de sofismas. Está acontecendo muito, viu, Rodolfo, aí pelas igrejas aí, não estou falando das religiões, não. Estou falando da igreja evangélica mesmo, viu, Rodolfo? Uma mistura aí da religião da nova era, muitas pessoas não sabem, né? Tá falando, nova era, aquele negócio, né, que é um negócio do diabo. Não é isso, não. A nova era, com certeza ela é influenciada, assim, mas o problema é o seguinte, Rodolfo, ela vem de tradições asiáticas lá, Rodolfo, do Oriente, do Ocidente, e principalmente lá das religiões indianas, viu, Rodolfo? Onde eles cultuam um guru, onde eles trabalham com o psicológico da pessoa, com o yoga e todas as outras coisas assim, diversas centenas de milhares de divindades. E vai agregando essas coisas na igreja cristã, dizendo que é bíblica. Acha um texto bíblico e dá um jeitinho ali de colocar aquilo na igreja. Tanto é que hoje nós vemos aí pessoas caindo no espírito, orando em línguas, olhando para o relógio, né? Então você vê, é aquele negócio, a pessoa ensinando a outra a orar em mistério, orar em línguas. Mandando repetir um monte de
Ou seja, não é mais o sinal do Espírito Santo. Ou seja, é aquele negócio que eu falo para você, viu, Rodolfo? O diabo, ele é imitador. Né? Ele tem imitado verdadeiramente aí ser um Cristo, né? Uma doutrina bíblica. Ele tem imitado. Né? Então nós temos que tomar cuidado, porque nós não lutamos contra o homem de carne e osso. Aquilo que eu falei, contra os principados e potestades que estão nos ares. A nossa luta não é contra esses. Então, nós vemos aí, por exemplo, na Europa, Rodolfo, já tem igrejas, acredito que aqui no Brasil já deve ter também, eu não vi para cá ainda, né? Mas igrejas que agora tem um novo segmento, né? Unção do riso, eu sei que tem aqui em São Paulo, unção do riso, igrejas onde o pastor, ele cai ali como um cachorro e fica latindo e diz que é um novo poder de Deus. Não, né? Isso aí. É o dom de lágrimas, Nós onde a pessoa chega chorando. Por isso então, é importante o conhecimento da Sagrada Escritura para refutar em todos os segmentos que se dizem cristãos esses vansofismos. É coisa do demônio. Estão tirando a suficiência de Cristo e agregando isso que você falou. Nova era, psicologia, ciências sociais, controle mental, terapias, né, culto só para o empresário, corredor do sal, oração para quem já faleceu. Todo esse conjunto de sofismas, de falsos ensinos. Rodolfo, mas por que você está falando que são falsos ensinos? São porque a Bíblia condena. E não está na Bíblia. Por que eu quero perguntar para você, cristão, por que é que Cristo morreu? Por que é que ele morreu? A maioria vai dizer, para me salvar. E então basta. Por que estamos agregando sofismas para facilitar a nossa, entre aspas, vida cristã? Porque cristianismo nunca deu conforto para ninguém. Cristianismo, pelo que a gente vê na Sagrada Escritura, é sangue, suor e lágrima. São mártires, são homens que, apaixonados pelo Evangelho, davam as suas vidas. O que nós vemos hoje, o Evangelho está dando fortuna. Por isso que eu não defendo placa. Já defendi muito quando eu estava na igreja tradicional. Defendi os dogmas, buscava nos artigos de fé, buscava nos livros dos pais, chamados pais da igreja, para dar suporte àquela denominação onde eu estava. Hoje eu não defendo denominação nenhuma. Apesar de estar em uma, mas não defendo denominação nenhuma. Porque o que realmente interessa é aceitarmos Jesus como nosso único Salvador. Essas coisas que nós estamos partilhando aqui parecem, no primeiro momento, ser tópicos sem sequência, sem progressão, sem objetividade. Na verdade, não são tópicos importantes. Por quê? Por falta de conhecimento bíblico, e não conhece a nível de Brasil, eu creio. Só não conhece a Escritura, por quê? Porque não tem tempo. Tem tempo para o futebol de agora da tarde, tem tempo para a novela, tem tempo para a academia, tem tempo para a natação, tem tempo para se aperfeiçoar na empresa, buscar um novo cargo, então fazer curso e mais curso. Tudo isso, Rodolfo, mas isso é errado? Eu não estou dizendo isso. Mas a partir do momento que eu não tenho tempo para a palavra de Deus, eu não tenho pelo menos uns 40 minutos, 60 minutos diário entre oração e palavra de Deus, eu só posso ser enganado. Eu só posso acreditar nos sofismas. Isso é bíblico. Quando Pedro fala na sua carta, haverá falso profeta, a gente imagina que era naquele tempo. Mas ele fala no final dos tempos. E aí, amado, seria bom se nós pudéssemos precisar a data da vinda de Cristo. Mas Deus nos deu um toque muito importante para discernir a vinda dele. Ele falou sobre falta de fé, sobre apostasia, sobre muita violência. A violência sempre existiu, mas não no patamar que está hoje. A homossexualidade, ela sempre existiu, mas não aflorada do jeito que estava hoje.
Por exemplo, Sodoma. Se você for estudar o nome Sodoma, ela vem de sodomia. Sodomia o que que é? É a junção, ou é o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, principalmente do sexo masculino. Essa é a sodomia. Então aquela cidade foi destruída, mas aquela infestação de sodomia estava naquela cidade, por isso aquela cidade tomou-se esse nome. Não era o que nós estamos vendo hoje, mas Jesus disse, quando o mundo passar por uma corrupção tão grande, uma afronta pela santidade de Deus, e Apocalipse vai dizer o quê? Que o demônio vai querer se assentar no trono de Deus para ser adorado como Deus. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, estará próximo o fim. Então, a gente só não vê se não quiser, viu, Robson? A gente só não vê se não quiser ver, se não quiser ouvir. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que está nos ouvindo, esses tópicos que nós vamos lançando aqui em forma de partilha, ele tem um objetivo sim. Não é mudar a tua mente, mas é despertar em você um desejo para buscar na Bíblia. Por que a Bíblia, muitas das vezes, na hora da interpretação, ela fica em segundo plano e eu vou buscar a explicação dos homens? Eu vou buscar a explicação de algum homem piedoso do presente ou até mesmo do passado. Um livro do século XII, um livro do século XI, um livro do século XV. E aí eu pego a Bíblia e deixo ela em segundo plano. E a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Se a Bíblia está dizendo que Jesus morreu, e eu pergunto para você por que ele morreu? Ele morreu para nos salvar? O que mais eu preciso para entender? A partir dessa palavra que ele morreu para nos salvar, tudo que eu acrescentar aqui, meu amado, desculpa, são vãs sofismas. É contrariar a palavra. Jesus morreu para me salvar. E é suficiente. O que é suficiente? Suficiente. O sangue dele foi suficiente. O sangue de Cristo. Meu amigo, esses dias eu postei, e se você quiser entrar no nosso canal no YouTube aí, tem uma pregação chamada assim, Deus matou Jesus. De momento, parece uma coisa que você nunca ouviu. Né? É impactante. Deus matou Jesus. Na verdade, quem teria que morrer, Robson? Era eu e você. É verdade. Eu e você. É verdade. Deveria ter uma cruz aqui no centro de Pindamonhangaba e todos nós teríamos que ser crucificados. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E por que Cristo foi para a cruz se ele não tinha pecado? A maior prova disso, que ele não tinha pecado, que ele ressuscitou. Aí você pode me dizer, não, mas Lázaro também ressuscitou. Lázaro ressuscitou no primeiro momento, mas depois morreu. E outra, Lázaro ressuscitou porque Jesus, na autoridade que ele tem sobre a morte, ele disse, Lázaro vem para fora. E eu quero até abrir um parênteses aqui, Robson, porque alguém esses dias disse, eu achei interessante, Jesus precisou falar o nome de Lázaro, sabe por quê? Porque se Jesus simplesmente fala, vem para fora, não sairia só Lázaro. Tamanha autoridade que ele tem sobre a morte. Muitos outros sairiam do sepulcro. Não só daquele, mas em muitos lugares. Então ele teve que falar, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, mas no versículo seguinte, na Bíblia Sagrada, no capítulo seguinte, depois desse evento, ele é morto. Lázaro morre. Mas Jesus não, meu irmão. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Por que ele não ficou no sepulcro? Por que o corpo dele não conheceu corrupção? Por que não apodreceu? Por que não houve decomposição da matéria do corpo dele? Sabe por quê? Porque não tinha pecado ali. E o salário, o ganho do pecador é a morte. Então quem deveria estar na morte era eu e era você e era o Robson. Ser crucificado, porque isso seria justo. Quando a gente fala que Deus é justo, meu irmão, acredita uma coisa, quando a gente fala que Deus é justo, não é que Deus vai ficar dando tapinha nas nossas costas, não. Não é que Deus vai ficar jogando confete em nós, meu querido, vinde, filhos meus. Não. Interessante que você falou, viu, Rodolfo? Deus é justo. Interessante que você falou, viu? Porque o salário do pecado é a morte. No que nós estávamos falando agora? Nós estávamos falando agora sobre o batismo, sobre a morte. Então. Você entendeu? Então, é importante, Rodolfo, porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é interligada. Todo o assunto que você precisar, você vai encontrar nela. É claro que nós precisamos da direção do Espírito Santo nos orientando a respeito da Sagrada Escritura. Porque se nós deixamos, né, de deixar o Espírito Santo nos orientar e deixar o homem nos orientar, o que vai acontecer? Nós vamos criar um Deus que não é o Deus da Sagrada Escritura.
É um Deus cheio de regra, E aí eu digo para você, é um Deus cheio quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, o povo criou o quê? Um Deus. É verdade. O povo criou um Deus que fosse um Deus compatível com a carnalidade deles. Tanto é que eles criaram um Deus e eles começaram a adorar aquele Deus. Por quê? Aquele Deus não falava, aquele Deus não exigia, aquele Deus não tinha disciplina, aquele Deus não se movimentava. Era um Deus que eles criaram um Deus. E é o que você está dizendo. Nós criamos um Deus e nós falamos que esse é o Deus verdadeiro. Então nós fazemos dele gato-sapato, uma marionete. Vale tudo com esse Deus que nós criamos. Mas o Deus do céu não, meu irmão. Então quando nós criamos um Deus, nós também criamos a imagem de um Deus para ele ser como... Para a gente lembrar, né? Assim como as pessoas falam, né? A gente... Claro, rapaz. Você vai colocar um Deus bonito, um Deus que tem olhos azuis, um Deus que tem um cabelo loiro, um Deus que tem um cabelo comprido bem penteado, um Deus que olha com amor, um Deus que olha só com misericórdia, um Jesus misericordioso. Quem que não quer um Deus desse, que me abraça, que diz para mim, vem a mim, e glória a Deus que é por aí mesmo, vem a mim, mas ele jamais vai dizer para mim, fique do jeito que você está. Muda. Essa é uma decisão que somente eu posso fazer por mim e você por você. Agora, é claro, um Jesus misericordioso que solta raio do seu coração, que atinge a nossa vida e cura o nosso pecado, sem haver conversão. Quem que não quer um Deus assim, Robson? É a mesma coisa do bezerro de ouro. É verdade, viu, Rodolfo? Nós mudamos o bezerro de ouro para aquele Deus loirão, né? Não, um Deus surfista, né? Um Deus bem jovem, um Deus que... Né, um Deus galã, né? Um galileu, um jovem galileu. É verdade. Quem que não quer um jovem galileu com aquela roupa igual a roupa de Benjamim, né? Que o pai dele fez toda colorida para ele, diferente. Sem contar a capa vermelha, né? Aquela capa romana, né? Então, quem que não quer um Deus desse? Um Deus que fala para mim, olha, se você tem um vício, seja qual ele que for, importante que eu te amo. Eu te amo. E com o tempo você vai vencer isso, como se fosse um esforço simplesmente humano que eu vou chegar na perfeição. Não, mas eu estou numa situação matrimonial errada. Amém. Deus te ama e Deus te perdoa. Mas não há mudança. Não há uma inquietação, meu Deus. Os fariseus eram religiosos ao pé da letra. Paulo era um fariseu. Irmãos, quando a gente fala de fariseu, dá a impressão que era um monte de gente com lança querendo matar as pessoas. Não, eles tinham a lei na mão, ele tinha a palavra, os manuscritos. Eles praticamente, um fariseu, um doutor da lei, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, decor. Eles eram homens super religiosos, zelosos, no sentido externo. Tanto é que Jesus chama eles de sepulcros caiados. E Paulo era um desses. Sabe, meu irmão, quando Paulo se converteu, ele não estava jogando bola no final de semana com os amigos. Paulo não estava tomando cervejinha com os amigos. Paulo não estava assistindo um futebolzinho em família, queimando churrasquinho, dizendo eu sou fariseu. Ele estava, dentro da concepção religiosa dele, perseguindo aquele pequeno grupo de homens sem estudos que estavam falando de um Jesus que venceu a morte. E aí ele caiu do cavalo e uma voz veio do céu, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Imediatamente ele disse o quê? Senhor, que queres de mim? Que queres que eu faça? E mais para frente Jesus vai falar, olha, eu separei esse homem, porque ele tem muito que sofrer pelo Evangelho. Agora, é claro, eu vou pôr um desenho de um Jesus loiro, de olho azul na minha sala, com um raio saindo do coração dele, atingindo a minha casa, e as pessoas que chegarem na minha casa eu vou dizer, olha, vai lá e prostra diante de Jesus, que esse raio vai curar seu coração. Mas viu, Rodolfo, eu ainda prefiro que seja esse Jesus loirão do que aquele lá, o Jesus morto, né? Porque aquele lá é uma perversão mesmo, viu, Rodolfo? Uma profanação do Senhor, hein? Não tem jeito, irmão. Eu sei que... Por que acontece essas coisas? Por que acontece essas coisas? Acontece essas coisas porque nos falta comprometimento. O Evangelho não está sendo pregado por ninguém. Por ninguém. O Evangelho é pregado só nos altares e nos púlpitos. O Evangelho não incomoda mais ninguém.
Não incomoda nem na fábrica, não incomoda. As piadas lá na fábrica, a cada dia que passa, as piadas continuam do mesmo jeito. O adultério, as pessoas que traem suas esposas, seus esposos, e traem o namorado e a namorada. E hoje, quando namora, porque na maioria das vezes fica, beija 5, 6, tem atos libidinosos durante a noite, orgias, boates, sexo explícito ao vivo para as pessoas verem. Já não é nem um filme mais, é explícito no palco, madrugada afora. O evangelho não incomoda mais. Por quê? Porque nós acostumamos com Jesus que vai bater nas tuas costas. Robson vai dizer assim: eu sou Jesus maravilhoso, o misericordioso, toma os meus raios de misericórdia. O azul significa a água e o vermelho o sangue de Cristo, e a chaga do Senhor te cura. Aonde que Paulo pregou isso na Sagrada Escritura? É esse evangelho que está substituindo, esse evangelho fácil, descompromissado, que está substituindo o evangelho bíblico. Por isso a Bíblia é pesada para me ler. Por isso eu vou ler a Bíblia. Eu acho que é muito difícil. Porque como é que eles deixaram tudo? Deixaram família. A Bíblia diz: aquele que não abandona seu pai, sua mãe, seus filhos, no sentido de prioridade. E é o que nós fazemos hoje, o final de semana, para quem que é? Para a família. O final de semana é para mim, é para a família. Eu quero descansar porque amanhã eu vou trabalhar de novo, porque eu tenho que pagar a prestação do computador, eu tenho que pagar a prestação do carro, eu tenho que dar uma vida boa para os meus filhos. E eu quero falar de prosperidade. Então, abolimos o Evangelho de Cristo e substituímos sorrateiramente. O diabo trabalha, meu irmão. O diabo trabalha, meu irmão. Nós não percebemos que o Evangelho aos poucos foi sendo sorrateiramente substituindo o verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós padecemos a falta da palavra de Deus, porque aonde o pecado abunda, a palavra vai embora. Quando o pecado cresce, a palavra diminui. Quando a palavra cresce na nossa vida, o pecado diminui. São forças opostas que uma combate contra a outra. Claro, eu acho bonito. Eu vou pregar em tal igreja, ou em tal grupo de oração. Claro, é lindo. Quando levado a sério, são ministérios abençoados e maravilhosos. Mas isso é muito pouco, não é o bastante. Porque quem vai num templo, no mínimo, meu irmão, quem vai dentro de um trabalho espiritual, no mínimo, ele já foi com a porta meio aberta para ouvir. Mas é aqui fora. É aqui na praça de Moreira César, aonde estão os testemunhas de Cristo. Vai nas baladas, passa em frente das baladas da madrugada de hoje para amanhã. Veja quantas pessoas estão ali. Eu quero te dizer, são almas. E onde estamos nós? É triste, é um desabafo, na verdade, mas é triste, Robson, de saber que nós temos a Bíblia, nós temos aquilo que o ditado popular diz, a faca e o queijo na mão, mas nós não sabemos ministrar isso. Nós não sabemos, nós estamos pregando para gente já que está convertido, vamos dizer assim, conhecedor da palavra. Está faltando fermento na massa. E aí nós aderimos, meu irmão, é fato. É fato. Todas as vezes que o povo de Deus reclamava, eles pensavam no quê? Nas facilidades do Egito. É mais fácil eu rezar, eu repetir um monte de oração, é muito mais fácil. Mantra cristão. Os mantras. Vou ler o Salmo 91. Eu vou ler o outro salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, põe a mão na minha casa. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abre as portas do emprego. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, eu quero. Olha a oração egocêntrica. Para mim. Eu não digo ao Senhor, eu quero santidade. Me ensina o caminho da intimidade com o Senhor para mim ser influenciado por Ti. Influenciado no meu falar, no meu vestir, no meu comportamento, na minha vida devocional contigo. Não tem, oração assim não tem mais, meu amado. Não tem, é só o egocentrismo. O Senhor me abençoou, sabe, Robson? Eu estava orando em casa e eu fui lá no banco, passei o cartão, tinha R$500, não sei onde veio. É bênção de Deus, aleluia! O Senhor abençoa a minha vida, é bênção. Nós substituímos isso, meu irmão, isso é mesquinharia. É muito pequeno. Isso é muito pouco, meu irmão. Isso é muito pouco.
Nós, infelizmente, nós temos certeza que daqui a pouco nós vamos no culto. Nós, aqui dentro da gente, bate uma certeza. Mas quem disse que daqui a pouco nós vamos estar vivos? Mas nós temos certeza que amanhã de manhã vamos acordar para ir para o trabalho. Mas quem garante que Deus ainda vai me permitir a minha vida até amanhã? Mudamos o conceito bíblico. Robson, só para a gente tocar um hino para você entrar com a palavra. Tem hora que a gente soa aqui. Porque na verdade, irmão, nós não... você está falando para mim. Todas as vezes, Robson, que eu e você partilhamos a palavra, o Zaur, que também tem um programa aqui também, e tantos outros, peguei a palavra e ministrei para alguém, ela pesa para mim, primeiramente. Então, dá a impressão que eu estou falando para XY, estou falando a partir de mim, uma responsabilidade que eu tenho, passa a ser pesado para mim. Não, e tem uma questão também, viu, Rodolfo? A gente tem muito aquele respeito humano de achar que a pregação ela não tem que ser pro ouvinte, não. Nós temos muito disso, de achar que ele está querendo me atingir com a pregação. Não, na verdade é o seguinte, a fé vem pelo ouvir aquilo que nós falamos agora, viu, Rodolfo? A fé vem pelo ouvir. Então, se a gente está contribuindo com a fé, nada mais lícito do que pregar a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor é essa e é reta, e a Sagrada Escritura é o que nos baseia, então nós temos que pregar sim para quem quer que seja, viu, Rodolfo? Não importa se é para sua mãe, não importa se é para o seu pai, não importa se é para o seu amigo de trabalho, não importa. Nós temos que pregar o Evangelho, viu, Rodolfo? Porque o anseio nosso é resgatar almas para o Senhor, né? Tirar das trevas e trazer a luz. Esse é o nosso anseio, viu, Rodolfo? Essa é a nossa necessidade, né? A partir do momento que nós somos transformados pelo Senhor.